Em entrevista à televisão portuguesa, o ex-presidente Lula declarou que os petistas condenados no caso do Mensalão e que estão presos não são gente de sua confiança. Ele também criticou a decisão do STF que condenou os acusados de envolvimento no esquema. Para Lula, a decisão do Supremo Tribunal Federal condenando os envolvidos no processo foi 80% política e 20% jurídica. Depois dessa afirmação, o ex-presidente disse que não iria comentar decisões do STF. Lembrou que ele nomeou 6 ministros daquela corte e acredita que eles cumprem seu papel. Na entrevista concedida ao canal de TV de Portugal, RTP, ele voltou a negar que o Mensalão tenha existido. Eu acho que não houve Mensalão. O que eu acho que eu também não vou ficar discutindo a decisão da Suprema Corte. Eu só acho que essa história vai ser recontada. É apenas uma questão de tempo. Essa história vai ser recontada para saber o que aconteceu na verdade. Em relação aos petistas condenados no processo e que cumprem penas de prisão, ele disse que não se trata de gente de sua confiança. Entre os detidos estão o ex-ministro-chefe da Casa Civil de Lula, José Dirceu, o ex-deputado João Paulo Cunha e o ex-presidente do PT, José Genuíno, todos militantes que ajudaram a fundar o partido. O Conselho Fiscal rejeitou por unanimidade as contas do fundo de pensão da Petrobras, o Petros, que apresenta um rombo financeiro calculado em 500 milhões de reais. Uma denúncia sobre a crise no fundo já foi levada pelo Conselho à Superintendência Nacional de Previdência Complementar. O principal problema com o fundo da Petrobras, de acordo com o Conselho Fiscal, está relacionado com as perdas provocadas por mais de 40 planos de aposentadoria criados por outras categorias e que passaram a ser geridos pelo Petros desde 2003, por orientação do governo do ex-presidente Lula. Esses planos, criados por sindicatos e associações setoriais, não geram recursos e suas despesas têm de ser cobertas pelo fundo dos petroleiros. Notícias internacionais, 2 papas santos e 2 papas na Praça de São Pedro. Essa era a saudação mais destacada na canonização de João Paulo II e João XXIII, celebrada pelo Papa Francisco, com a presença do Papa Emérito Bento XVI neste domingo. Como eu chego ao Vaticano? Essa era a pergunta do alemão, que foi nesse carro estranho até a cerimônia. O veículo, fabricado na Polônia em 1958, pertenceu ao arcebispo da Cracóvia, Karol Wojtyła, e foi recuperado para a data. 800 mil pessoas lotaram a principal praça do Vaticano e ruas de Roma. Pela primeira vez, 2 papas eram canonizados por 2 papas vivos. Depois da declaração de santidade feita pelo Papa Francisco, a saudação da multidão. No sermão, Francisco lembrou que João Paulo II e João XXIII foram sacerdotes, bispos e papas do século XX. Conheceram todas as suas tragédias, mas não foram vencidos por elas. Deus era mais forte neles. Depois da missa solene, celebrada em latim, o Papa Francisco passou perto dos peregrinos no Papamóvel. Uma série de tornados atinge os Estados Unidos e deixa pelo menos 18 mortos. As tempestades atingiram principalmente os estados de Arkansas e Oklahoma, que ficam na região central do país. Casas inteiras foram abaixo, a estrutura desmoronou. Equipes de emergência ainda procuram possíveis sobreviventes nos escombros. Os moradores ajudam uns aos outros para tentar recuperar o que ainda pode ser salvo. A previsão meteorológica alerta para a formação de novas tormentas e para tempestades elétricas. Os tornados, formações de vento em espiral, estão entre os fenômenos mais violentos e destrutivos da Terra, apesar de muitas vezes passarem rapidamente. Eles se formam quando o ar quente e úmido, normalmente vindo do oceano, se encontra com ar seco e frio vindo das regiões polares. Quando o ar quente sobe, o ar frio mais denso se acumula na parte de baixo. A condensação resulta na formação de nuvens de trovões. As 2 massas de ar começam a rodar ao redor da outra sem se misturar. Um cone nebuloso se forma e já anuncia o tornado, que só ganha oficialmente esse nome quando toca o solo. A destruição que ele causa é diretamente proporcional à velocidade dos ventos. A escala
escala Fujita mede a intensidade dos tornados. A maioria é do nível 0, com ventos entre 105 e 137 km por hora. Os danos costumam ser mais leves, como telhas arrancadas de telhados. Já os de nível 5, com ventos entre 320 e 500 km por hora, destrói casas inteiras e arremessa carros a até 100 metros de distância. Há registros de tornados em várias regiões do mundo, mas especialmente nos Estados Unidos, eles se formam todos os anos. A região do meio-oeste do país é a mais atingida, já que na primavera o ar frio vindo do Canadá desce para a região ao mesmo tempo em que o ar quente e úmido sobe do Golfo do México. Os resultados são desastrosos. Na Inglaterra, o governo criou restrições ao pagamento do seguro-desemprego a fim de estimular as pessoas a buscarem uma ocupação. Quem não se adaptar às novas medidas corre o risco de ter o benefício suspenso. O governo do primeiro-ministro David Cameron anunciou uma série de medidas para tentar levar as pessoas de volta ao mercado de trabalho. A primeira delas obriga os inscritos no seguro-desemprego a comparecerem diariamente a um posto de recrutamento. A segunda é a adesão ao programa de treinamento para outras profissões. Quem não comparecer terá o pagamento suspenso inicialmente por 1 mês. Se insistir em não comparecer, a penalidade se estende por 3 meses. O governo britânico alega que dispõe de 600 mil vagas que há meses não são preenchidas, enquanto 200 mil pessoas continuam recebendo seguro-desemprego. Separatistas pró-Rússia libertam um dos 8 observadores europeus mantidos reféns e exibidos para a imprensa logo depois de serem capturados. O homem, de origem sueca, foi solto porque sofria de problemas de saúde. Negociações diplomáticas tentam garantir que os outros 7 também sejam libertados. O presidente Barack Obama pede que os aliados europeus tenham firmeza para pressionar a Rússia nesse conflito. Veja aí mais o que acontece pelo mundo. A Casa Branca acusa o Kremlin de não ter movido um dedo para fazer com que os grupos pró-Rússia baixem as armas, como previsto no acordo assinado em Genebra. Os manifestantes estão cada vez mais equipados e continuam se espalhando pelo leste da Ucrânia. Separatistas fortemente armados dominaram mais uma cidade. Em Kostiantynivka, barricadas foram montadas no centro. Em Donetsk, militantes tomaram uma emissora de televisão. O grupo disse que os jornalistas serão autorizados a continuar trabalhando, desde que falem apenas a verdade. O Egito condena à morte mais de 680 pessoas ligadas à Irmandade Muçulmana. Entre os réus está Mohamed Badi, general que lidera o partido. Considerados fiéis ao presidente deposto Mohamed Morsi, todos foram acusados por atos violentos. Familiares e amigos que aguardavam a decisão na frente do tribunal passaram mal após o anúncio da sentença. Uma empresa de construção da China desenvolve casas em tamanho real, produzidas em larga escala com a ajuda de impressoras 3D. A máquina usa uma mistura de cimento e uma massa feita com entulho de antigas construções. As paredes, a base e a estrutura da casa são totalmente feitas pela impressora. Portas, janelas e telhados são feitos com outros materiais. A máquina consegue produzir 10 casas por dia e uma unidade custa $5.000. Um artista japonês usa os efeitos da radiação como matéria-prima. Para chamar atenção para as consequências do desastre da usina nuclear de Fukushima, Masamichi Kagaya recolhe plantas, animais e objetos de regiões que tiveram contato com material radioativo e registra os efeitos do que eles sofreram. O artista usa as imagens para mostrar como as células absorvem a radiação, mesmo em níveis baixos. Vamos agora para as informações sobre o tempo em São Paulo e no Brasil. Boa tarde, Nadiara. Fim de semana bem frio, né? Eu achei ótimo. Mas o frio está só por aqui ou está espalhado? Boa tarde. Frio em todo o centro-sul do Brasil e essa semana deve continuar ainda bem fria. Aqui em São Paulo, pelo menos, a temperatura não deve subir muito aí nos próximos dias. Inclusive, a próxima madrugada deve ser ainda mais gelada. A temperatura deve cair um pouco mais e deve ser a madrugada mais fria deste ano por enquanto. Tivemos também muito frio sobre o Rio de Janeiro. Hoje teve recorde na capital fluminense. A temperatura mínima chegou a 14,8 graus. Essa foi a temperatura mais baixa desde o início do ano de 2014.
12. É claro que tem mais frio vindo por aí, então dá para se preparar aí, tirar os casacos do armário. Por enquanto, as nuvens mais carregadas se concentram sobre o nordeste e norte do Brasil e as áreas de instabilidade hoje provocam ainda chuva forte, especialmente nos estados da região norte, na faixa norte e no litoral leste do Nordeste. Os maiores acumulados ficam concentrados nestas manchas escuras entre Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e Ceará. Aqui sobre a faixa leste, entre o Paraná e o litoral do Sudeste, também tem previsão para chuviscos devido aos ventos úmidos que sopram do oceano. Só que a chuva será bem fraca e isolada. Na maior parte do centro-sul do Brasil, previsão de tempo bastante seco, mas mesmo onde o sol aparece, a temperatura não deve subir muito. Hoje as temperaturas ainda seguem mais baixas sobre grande parte da região sul, sudeste e algumas áreas do centro-oeste. Aqui na capital paulista, a máxima não passa dos 22 graus. Lá no sul, a temperatura fica mais amena, chega a 26 graus em Porto Alegre. Mas o calor mesmo só aqui sobre a região norte, Mato Grosso e também no Nordeste. Aí sim a temperatura sobe, chega até 33 graus em Boa Vista e também em Teresina. E a próxima madrugada deve ter a intensificação da massa de ar frio que cobre grande parte do centro-sul do Brasil. E as temperaturas devem cair um pouquinho mais. Mínima de 11 graus aqui em São Paulo, 12 graus em Belo Horizonte, 15 graus na capital fluminense. Aldo. Obrigado, Nadiara. Ser estourado, pavio curto, tem desvantagens, hein? Ainda mais no ambiente de trabalho. O melhor é controlar a personalidade esquentadinha e se acalmar antes de falar com os colegas da empresa. Já diziam nossos pais e avós que no momento do impulso, a melhor resposta é o silêncio. Mas nem todo mundo consegue agir assim, ainda mais aqueles que têm o pavio curto. Você é moleque! Você se considera uma pessoa de pavio curto? Sim, é bem curta. Eu brigo por qualquer coisa. Luma Guerreiro é analista de RH e conta que já trabalhou em uma empresa em que a chefe que era o pavio curto da situação. E antes de ouvir qualquer resposta, ela já se exaltava. O resultado eram funcionários estressados e desmotivados. A maioria realmente rebatia, né, acabava respondendo no mesmo nível, acabavam até discutindo. Então isso desestabilizava o profissional e o ambiente, porque quem presenciava ficava sem ação, né? E para evitar uma possível explosão no ambiente de trabalho, é preciso aprender a lidar com essas emoções. O primeiro passo é identificar o seu perfil, saber se você é uma pessoa calma ou de pavio curto. Gerson Correia é especialista em recrutamento e seleção e dá algumas dicas para aquelas pessoas mais esquentadas. O primeiro passo é descobrir que você tem um problema. Aí você tem milhares de maneiras, livro de autoajuda, conselho de mãe sempre diz assim, meu filho, respire fundo antes de responder alguém, conte até 10, se não der certo, conte até 20. Dialogar de forma calma é sempre a melhor solução. Ouve todas as ponderações, peça esclarecimentos, pondere alguma coisa, mas nunca negue. Você enriquece muito mais o seu desenvolvimento na medida que você vai percebendo como as pessoas te percebem. Que muitas vezes, ou quase sempre, a maneira como você se percebe é muito diferente de como os outros te percebem. Veja a seguir na Hora do Esporte os gols do fim de semana nos campeonatos europeus. E mais! Alvo de racismo no futebol da Espanha, Daniel Alves dá uma lição em campo e inspira colegas. O fumo é fator de risco direto para várias doenças, como enfisema pulmonar e diversos tipos de câncer.